Por que o universo não me responde? Será que eu fiz algo errado? Talvez eles estejam chateados com algo que eu fiz. Eu me aborreci da última vez e sei que aborreci eles também. Eu sei que eu preciso confiar mais. Por que eu sempre faço isso? Porque essa dor insiste em me acompanhar. Talvez seja um problema de saúde, ou pode ser o jeito que eu ando dormindo. O que eu devo vestir amanhã? Será que essa roupa é ideal? Acho que amanhã vou fazer algo diferente para o almoço. Nossa, que coisa chata aconteceu ontem no escritório. Caramba, o que eu estava pensando mesmo? Eu deveria ter meditado esta manhã. Não é à toa que estou pensando tanto. Nós pensamos demais e há várias razões para isso. Mas neste vídeo eu quero explicar como resolver isso com tantas soluções práticas que existem. Assista até o final porque vai ser extremamente valioso para você. Pensar demais, ruminar, seja como você quiser chamar, é esse processo de pensar repetidamente sobre uma situação de maneira muito irracional. Muitas vezes, tentamos justificar a irracionalidade emocional com fatos lógicos sobre a situação que estamos pensando demais. E isso apenas perpetua o excesso de pensamento. Quando você pensa demais sobre uma situação, todo o seu foco, toda a sua energia está naquela situação ou naquele processo de pensamento. Não temos tempo e essa energia gasta não é direcionada para nos concentrar em outras coisas na vida. Um problema de saúde ou você está pensando demais sobre o que essa pessoa ou aquela pessoa disse. Então, essas outras áreas da sua vida estão sendo negligenciadas. Apenas porque você está super focado no que está pensando demais. E aqui vai uma frase que eu acho muito interessante. Ela diz assim: pensar demais pode ser uma forma de tentar controlar a situação e sentir-se mais confiante sobre o que fazer a seguir. O cérebro tenta reduzir sua ansiedade ao passar por possíveis cenários e tentar prever o que acontecerá. Sim, exatamente isso. O cérebro, ele quer antecipar o que vai acontecer. E isso é muito comum em pessoas que eu chamo tipo A. Essas que têm alto desempenho, que se cobram demais. Se você é assim, alguém que se cobra demais, pode começar a pensar muito sobre as ações que está tomando. Pode começar a pensar demais sobre não estar fazendo o que as pessoas bem-sucedidas fazem. Algumas pessoas que pensam demais sempre precisam de estrutura, sempre querem saber o que vem a seguir e odeiam o desconhecido, porque elas não conseguem ser boas no desconhecido. Esse excesso de pensamento começa a nublar sua mente e começa a incomodá-lo. Então, você começa a viver nesse modo infinito e constante de pensar demais. É muito importante que procuremos maneiras de controlar isso para que o pensamento excessivo não se torne uma coisa predominante em nossa vida. Se seu cérebro está constantemente a 100 km por hora, quero dizer que aproveitar a vida se torna muito mais difícil. Eu quero dar exemplos do meu excesso de pensamento no passado. A propósito, meus pais são diretores de escola e quando eu era mais jovem, sempre tinha esse pensamento de que quando eu entrava em uma sala, eu estava fazendo com que meus amigos se sentissem inferiores. Afinal, eu era filha do diretor. Por causa disso, uma parte de mim, inconscientemente, fazia com que as minhas notas fossem as piores possíveis. Eu pensava demais sobre isso. Eu não queria que essas pessoas se sentissem inferiores ou pensasse que eu estava sendo beneficiada, ou como se fosse melhor do que elas.
Eu não queria que essas pessoas se sentissem intimidadas e tudo mais. Eventualmente, comecei a entender por que eu estava fazendo isso e meio que me corrigi. Então, uma vez eu estava num evento e encontrei um amigo do meu pai, também diretor de faculdade. Um colega de trabalho que também estava lá se aproximou de mim e a primeira coisa que ele disse foi: "Com certeza você não vai precisar prestar o vestibular, certo?" E quando ele disse isso, por um segundo pensei: ele está se sentindo inferior a meu respeito e está me julgando. Nessa hora eu apenas sorri, mas na minha mente pensei: espere um segundo. Ele interpretar a minha conversa assim não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com ele, com sua inveja e falta de amizade. Por que eu deveria me impor com suas inseguranças sobre quem eu sou de verdade? Por que eu deveria me importar com suas inseguranças sobre quem eu sou de verdade? Isso é um problema dele e somente ele precisa resolver. Quando eu comecei a entender isso, comecei a pensar onde mais na minha vida estou pensando demais, especialmente quando se trata das opiniões dos outros, e onde mais estou pensando muito em relação às ações que eu preciso tomar agora. Com o tempo, aprendi mais sobre a mente. A meditação simplesmente resolve o problema. Esta é uma grande solução e foi a que me ajudou e me ajuda muito a limpar os pensamentos excessivos. A primeira maneira de reduzir efetivamente o excesso de pensamento é começar a amar o desconhecido, não ter medo do que vem pela frente. Anteriormente, eu falei sobre as pessoas do tipo A, aquelas personalidades de alto padrão, de alto desempenho e que se cobram demais. Pessoas assim exigem demais delas. Você precisa se acostumar com o desconhecido, porque a vida é cheia de desconhecidos. Muitas coisas podem acontecer a qualquer momento. Para estar bem com o desconhecido, você precisa começar a limitar o seu dia um pouco menos, fazer coisas diferentes, fazer coisas novas, mudar a sua rotina, se desafiar. Você vai começar a se acostumar com o desconhecido e a ficar um pouco mais confortável, mais confiante. Outra questão é não ser dependente de resultados. E isso significa estar espiritualmente desapegado das coisas e das situações. Estar espiritualmente desapegado do que você quer. Eu sei que é uma contradição, ou seja, quando a gente quer muito uma coisa, é difícil a gente desapegar. Mas aí é que vem o resultado. Quando você começa a soltar, quando você desapega do resultado que você tanto espera. Na verdade, você está deixando fluir. Você está deixando que a energia que pode estar estagnada flua. Muitas vezes, quando queremos alcançar uma certa área de nossa vida, precisamos desapegar. E é isso, deixar fluir. As coisas vão se acomodar e os resultados vão aparecer. Aprender a aceitar o fracasso e os erros são pontos muito importantes para você se libertar desse excesso de pensamento. Os fracassos, eles podem nos ensinar muitas coisas. Eu quero dizer que tenho certeza que há coisas em que você falhou no passado. Quando você se lembra desses fatos, de certa forma, você se sente feliz por ter falhado, pois o que aconteceu te fez ser quem você é hoje. O fracasso, ele é formador de caráter e isso é tudo. Se você olhar para a sociedade, hoje as pessoas não se desenvolvem mais porque elas não falham o suficiente, elas estão acomodadas, elas têm medo de desafios, elas têm medo do desconhecido. Elas não passam por dificuldades
suficientes para se tornarem resilientes e fortes. Quando você aceita o fracasso, você começa a se desenvolver e procurar meios para se tornar melhor. Como, por exemplo, empreender. Muitos negócios fracassam nos primeiros 2 anos. Esses empresários, com certeza, eles não desistem. Eles continuam tentando e melhorando suas estratégias. O fracasso, ele constrói sua humildade e controla seu ego. Ele te mantém com os pés no chão. Se você está realmente progredindo na vida, você quer ter coisas que o mantêm com os pés no chão, sem permitir que o sucesso te suba a cabeça. Quando você está alcançando grandes coisas, esta é a receita perfeita. Fique nas nuvens, mas com os pés na terra. Além disso, o fracasso faz você amar o sucesso ainda mais. Isso nos faz lembrar da lei da polaridade, ou seja, quando temos o oposto de algo que desejamos, o sentimento de querer mais ainda, aquilo aumenta. E aí procuramos melhorar, estudar e nos aprofundar ainda mais no que desejamos. Quantas coisas fazemos e escondemos por vergonha de não estar bom o suficiente? A gente tem essa mania mesmo de sempre criticar o que fazemos. Nunca está bom, nada está bom. A gente sempre olha para o outro e a gente acaba fazendo comparações com os nossos resultados. E neste contexto podemos falar dos gatilhos, o que ouvimos, sentimos ou vemos que dispara esse gatilho de pensar além do que devemos. Você pode dizer que é o estresse ou a ansiedade, e eu posso alertá-lo que tudo isto tem a ver com o seu ego. Essa identidade que você criou sobre si mesmo. Por exemplo, um pai pode pensar demais sobre chegar atrasado ao campeonato de futebol do filho, por exemplo. Ele está pensando demais sobre isso, mas ele está apenas atrasado para um jogo, mais nada. Mas para ele odeia a ideia de chegar atrasado, porque o seu ego lhe diz que ele é um pai incrível e ele sempre está lá para seus filhos. Essa é a identidade dele. E é impossível, inadmissível que ele chegue atrasado. Então, quando ele se atrasa, ele se sente mal e fica ruminando sobre isso. Outro exemplo é, digamos alguém que está pensando demais sobre uma apresentação de dança. Elas não querem errar, estão pensando demais sobre eu não quero errar, eu não posso errar os passos, todos vão estar me olhando. Já estão entrando no palco com medo e já estão se cobrando por um resultado que ainda nem aconteceu. A cobrança em ser o melhor, em agradar, faz com que o seu ego haja exatamente assim. Eu sou uma grande dançarina, sou perfeita, nunca erro, não posso errar. Então, eles entram com medo, porque já estão se apegando a essa identidade e essa ideia e tentando resistir ao outro lado, à dualidade. O fato de que eles podem simplesmente ter um jogo ou uma apresentação ruim. Se você se identificar com esses gatilhos, porque está pensando demais, você encontrará a ligação ao ego e a essa identidade que você criou. E é na meditação que paramos o excesso de pensamento. A meditação é resposta para muitas coisas. Ela é como um botão de reset. É onde paramos e nos concentramos apenas na respiração ou num som contínuo. É onde sentimos nosso corpo e entramos em conexão com o nosso eu divino. São apenas 10 minutos para literalmente resetar seu cérebro. Não importa o quão ocupado você esteja, pare por 10 minutos e faça isso. Até mesmo quando estamos dirigindo, paramos nossos pensamentos. A meditação não precisa ser intensa. Faça pequenas pausas. Elas são tão poderosas que aos poucos você vai ficar viciado e sentirá falta quando não puder fazer. Se você gostou deste vídeo,
compartilhe com alguém que também possa se beneficiar dele. E não pare por aqui. Pratique as técnicas que discutimos. Deixe um comentário abaixo, compartilhando como você lida com o pensamento excessivo ou alguma estratégia que funcionou para você. Dessa forma, a sua experiência pode ser um insight para alguém que precisa encontrar uma resposta. Vamos continuar juntos nesta jornada de autoconhecimento e crescimento? Inscreva-se no canal, ative as notificações, assim você não perderá nossos próximos vídeos que são repletos de insights para uma vida mais tranquila e equilibrada. Muito obrigada por estar aqui. Até o próximo vídeo.